Boa noite, pessoal. Está sendo gravada essa aula, a aula do terceiro ano, do dia 9 de agosto, que eu vou falar sobre funções afim e quadrática. Caso vocês não queiram aparecer durante, sei lá, se vocês abrirem a câmera e não quiserem aparecer, ou se vocês abrirem o áudio e não quiserem que eu compartilhe o áudio, simplesmente coloquem para mim lá no chat que eu não coloco esse vídeo no ar, tá? E aí eu tento cortar essas partes. Acho que é isso, né, que eu tenho que falar. Beleza, então vamos começar a aula falando sobre as funções. Bom, é basicamente isso que a gente vai ver. Fazer uma revisãozinha de função. Vamos lá, então. Seguinte. A aula de hoje é do dia 9/8. Esse aqui vai ser basicamente o cabeçalho que vocês recebem as atividades, né, e o meu material. Uma introduçãozinha aqui a funções que eu geralmente costumo falar com os meus alunos é a questão de perímetro. Eu acho que todo mundo sabe o que é perímetro. Eu espero que todos saibam o que é perímetro. Mas, para quem não sabe o que é perímetro, é basicamente a soma dos lados de um polígono qualquer. Então, é a partir daqui que a gente começa a nossa aula de hoje. Então, vou pegar aqui. Eu vou desenhar aqui um triângulo. E esse triângulo aqui vai ser chamado de triângulo equilátero. Então, eu vou colocar aqui, triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, eu espero que vocês saibam, essa parte de equilátero aqui quer dizer que tem lados iguais, tá? Iguais lados, então os lados são iguais. Os lados são iguais. Então, se os lados são iguais no triângulo retângulo, considere essa figura como um triângulo equilátero e cada lado mede um valor. Eu vou dizer que esse lado mede 1, então esse aqui tem que medir 1 e esse mede 1. Então, o perímetro do meu triângulo é igual a 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3 vezes 1. Aqui pode ser tipo 1 metro, tá? Pode ser metro, centímetro. Ok? Agora, se eu mudar esse 1 aqui para um 2. Então, quer dizer que o meu perímetro vai ser igual a 2 mais 2 mais 2, que é igual a 3 vezes o 2. Aí suponha que esse meu triângulo equilátero agora tenha medida 3. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3, que é igual a 3 vezes 3. Agora, suponha que esse meu triângulo tenha medida x. Então, quer dizer que o meu perímetro vai ser x mais x mais x é igual a 3x. Então, notem que, independentemente do lado que eu coloco aqui, qualquer valor que seja, essa minha... Deixa eu pegar aqui. Essa minha igualdade aqui, p é igual a 3x, ela é como se fosse uma função que depende de x. Ou seja, isso aqui pode ser traduzido da seguinte forma. O meu perímetro é igual a 3x, onde o x é o lado, ou é a medida do lado, do triângulo equilátero. Equilátero. Então é isso aqui que eu tenho. Tá tranquilo até agora, pessoal? É só para dizer isso, ó, que eu tenho um P igual a 3x. Deixa eu fazer aqui embaixo. Eu vou apagar isso aqui que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Agora. Olha só. Então, suponha que o lado do teu triângulo equilátero meça 1,5. Qual é o perímetro desse triângulo equilátero? Bom, você já tem uma fórmula ali, que eu vou chamar de lei de formação, que é perímetro é igual a 3x. Mas o teu x é 1,5, então 3 vezes 1,5. Isso aqui vai ser 4,5. Pronto, então o teu perímetro de um triângulo equilátero que mede lado
1,5, tem perímetro 4,5. Ok? É isso aqui que tem. Essa aqui é a ideia de função. É eu achar uma lei de formação que vale para qualquer valor numérico. Esse exemplo aqui é o mais tranquilo porque eu estou trabalhando com um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Agora, eu vou só trocar essas aparências aqui, tá? Então, eu vou trocar esse P igual a 3x. Deixa eu fazer assim. Eu vou trocar esse P igual a 3x por perímetro, que vai depender de x, é igual a 3x. E por eu estar falando de função, vamos trocar esse P aqui por um f de x, então. Por uma função que depende de x. Então, essa é a noção de função. Eu espero que todo mundo já tenha entendido isso, porque é basicamente uma revisão, tá? Então, é isso aqui que a gente tem. Vamos para um exemplo aqui. Aí eu vou colocar um exemplo. F de x igual a 4x. Bom, f de x igual a 4x é uma função. Aí depois a gente vai ver que tipo de função é ela. Mas a princípio isso aqui é uma função. Se eu substituir valores, se eu der valores para x aqui, eu consigo saber qual é o valor da minha função. Por exemplo, se o x é igual a 3, então f de x, que é 3, é igual a 4 vezes 3. Ó, basta substituir. Ó. O que eu estou fazendo é substituindo esse carinha aqui por 3. E isso aqui é 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, se o x for 3, o meu f de x é 12. Se o x for menos 5, se o x for menos 5, então o f de menos 5 é igual a 4 vezes menos 5. 4 vezes 5 é 20. E aí tem esse menos aqui, né? Podemos continuar aqui, né? Se o x for 1/4, então o f de 1/4 é igual a 4 vezes 1/4, que é igual a quarta, sobrou 1. Acabou. É isso que eu tinha que fazer, então. Então, a gente conseguiu achar valores para f aplicada nesse ponto aqui, no 3, no 5, negativo, e no 1/4. Tranquilo até agora, pessoal? Estão conseguindo compreender? Estou falando muito rápido? Tranquilo para mim. É? Então, bora lá. Então, vamos para a definição de função. A definição de função é a seguinte. Tá. É que eu tenho que falar uma coisinha antes aqui, tá? A definição de função, você vai usar dois conjuntos sempre, tá? Dois conjuntos. Aqui é um rascunho, tá? Você vai usar sempre uns valores aqui nesse conjunto e você vai querer atingir um outro conjunto. Essa é a ideia de função, tá? Sempre vai ser essa. Então, aqui você aplica a função. Nos exemplos que eu fiz ali, ó, tipo, se eu pegar aquele exemplo, por exemplo, eu peguei o 3, o menos 5 e o 1/4. Quando eu aplico minha função, o 3 chegou no 12, o menos 5 chegou no menos 20 e o 1/4 chegou no 1. Foi isso que aconteceu, né? Daqui para cá, daqui para cá. Foi isso que aconteceu. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quem são esses conjuntos A e B, que é o que a gente vai ver a partir de agora, a partir da definição de função. Então essa partezinha aqui eu apago, que não precisa dela. Então vamos lá. Sejam dois conjuntos A e B. Aí os dois conjuntos não podem ser vazios, tá? Porque se o conjunto for vazio, não faz sentido ter função. Então, são não vazios. Ok. Então, a gente diz que f é uma função
de A em B, se e somente se, para cada elemento de A, para cada elemento de A. Mas que elemento, né? Vou pegar assim, ó. Para cada elemento x pertencente a A, existe um correspondente, tá? E vai existir um elemento lá em B. Eu já vou desenhar para vocês, tá? Existe em correspondência um único elemento em B. E eu vou chamar esse elemento de B y pertencente a B, tá? Então, o único elemento y pertencente a B. Vamos traduzir isso aqui. Essa primeira frase aqui, ó, sejam dois conjuntos A e B não vazios, quer dizer que eu vou ter dois conjuntos A e B aqui. E esses dois conjuntos vão conter elementos. Aí eu digo que f é uma função de A em B, ou seja, e aí a gente reescreve assim, tá? F é uma função de A que vai para B. Quer dizer que eu tenho uma flecha saindo de A e vai lá para B. É isso que eu tenho. Mas então só vai ser função, se e somente se, para cada elementinho daqui, ó, x pertence a A. Então quer dizer que eu vou ter um x que pertence a esse conjunto. Vai existir em correspondência um único lá em y. Opa, lá em B, que vai ser o y. É isso aqui que está dizendo a minha definição. Essa é a definição de função. Então, só para deixar um pouco bem claro isso aqui. Então, essa aqui é uma função de A em B. O meu fzinho vai ficar aqui de fzinho de função. E olha só, eu também vou tem como, professor, também tem como o x e ir para o y, mas também ir para outro, né? Só que se fala que se acontece isso, não é mais função, né? Perfeito, é isso mesmo, Wellington. Eu já vou falar aqui para vocês esses casos, tá? Tem que tomar bastante cuidado com o que o Wellington está falando ali. Deixa eu até botar um quadrinho aqui. É o seguinte. Eu vou ter um conjunto A, um conjunto B, e as funções. Eu vou ter elementos aqui dentro, tá? Eu vou botar assim, ó, um elemento 1, o 2, o 3, o 4. Desse lado eu vou botar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Uma função, qualquer função que seja, tá? Eu vou aplicar uma função aqui. E essa função vai ir de A e para B. Ela só vai ser função se eu parto de um elemento aqui de A, jogo lá em B. Caiu no 1. Agora, se esse mesmo cair no outro, já não é mais função, tá? A função só sai, ó, é um único elemento para cada elemento de A, associa um único em B. Tem que associar um único, então. Isso não era função. Agora, isso aqui é uma função, ó. Vai para 2. Se esse 3 ir para o 0, também continua sendo função, tá? Por quê? Porque eu estou tirando daqui, está indo num único lá. Esse aqui pode receber todas as flechadas, inclusive. Tá? Tipo, um único elemento daqui pode receber todas as flechadas. O que não pode acontecer é partir duas flechas de um elemento aqui do A. Duas flechas não pode. E também não pode sobrar nenhum elemento em A. Então, esse elemento 4 não pode estar sobrando. Ele tem que estar atingindo alguém. Vou atingir no 3. Pronto, é isso que eu tenho. Isso aqui pode existir. Então, de novo. Para ser função, não pode sobrar. Então, não sobra elementos em A. O não sobra aqui, pessoal, aqui tipo, tá sempre partindo uma flecha para o B, tá? Não sobra nenhum elemento nesse sentido. E não tem duas flechas em A, tá? Ou tipo, de um elemento não sai duas flechas. Eu vou botar dessa forma. De um elemento de A não partem duas flechas. Nunca esqueçam disso, tá? Isso é função. Agora a gente vai ver umas coisinhas legais sobre isso.
Olha só. Eu deixei essa questão aqui para vocês fazerem, tá? Então, considere os conjuntos A e B. Aí o A tem uns 4 elementos, o B vai ter 5. E diga qual é o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Bom, mas vocês só vão saber como é que se encontra domínio, contradomínio e imagem de uma função desde que eu faça essa função, né? Então, olha só. Aqui eu deixei espaço suficiente para a gente falar aqui. O meu A, esse conjunto A, ele é chamado de domínio. É onde parte a flecha, tá? Então, o A é o domínio. Domínio. O B quer dizer, o contradomínio é o conjunto que está recebendo as flechas. Então é o B, né? B é o contradomínio. Contradomínio. Tá, então temos o domínio e o contradomínio. Então, temos o que sai a flecha e o que recebe a flecha. E agora a gente vai ter um conjuntinho chamado imagem da minha função f, que é igual, que ele vai estar contido ou vai ser igual, contido ou igual ao conjunto que recebeu aqui. Só um pouquinho, pessoal. O que isso está dizendo aqui, tá? Eu vou explicar com detalhes nessa função aqui que eu criei em cima. Deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta para não atrapalhar muito. Olha só. Nesse caso aqui, o meu A é onde está partindo a flecha. Então, meu A é domínio. Ou melhor, eu vou trocar domínio da minha função é igual ao A. O contradomínio da minha função f, dessa função f, é o meu B. Agora, a minha imagem da função é um conjunto de elementos que está em B e que foram atingidos pela flecha. Nesse caso aqui foram o 0, 1 e 3. Então, você só vai colocar o 0, 1 e 3. Então, o 2 e o 4 não fazem parte da imagem porque não foram atingidos pelo domínio A. Então, tem que ter essa característica aqui, tá? Então, é isso que eu quero de vocês. Que vocês façam o exercício, destaquem quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é o conjunto imagem. Deixa aqui. Apliquem essa função aqui, a função de A em B é um x que vai para f de x igual a x menos 1. Então tem essa característica, x menos 1. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem e me falarem, tá bom? Se quiserem colocar no chat, eu vou lá para o chat agora. Alguém levantou a mão. Pode falar. Não, professor, apertei errado aqui. Ok. Ali é que a função dividida por A é igual a B, é isso? A função de... É que tem 2 pontos, né? Eu não sei se 2 pontos é divisão. Ah, tá. Eu já explico aqui, peraí. É o seguinte. Aqui eu tenho a função. Eu liguei minha câmera, mas eu acho que vai... Ó, pessoal, talvez a minha internet fique ruim por causa da câmera, tá? Ó, a função, ela é definida. Esses 2 pontos é definido, tá? De A em B. Em que x leva na tua f de x... Eita, isso aqui é um x. Igual a x menos 1. Isso aqui, ó, esse pontinho aqui é de definição. Definida. Então, a f de x é definida de A em B. Consegui entender, Mariana? Sim, sim. Mas os 2 pontos também é divisão, não? Sim, sim. Isso mesmo. Também é divisão. Será que eu consigo diminuir esse tamanho aqui? Acho que não.
Ficou feio aquilo ali. Alguém sabe a resposta para mim? Alguém sabe me dizer qual é o domínio da função f? Ô, Sor, eu Oi? perdi. Oi, eu Oi? perdi o começo da aula, mas o conjunto imagem seria os números do conjunto B que está sendo flechado, é isso? Perfeito, isso Então mesmo. seria o que eu quisesse, né? Porque, por exemplo, eu considerei os dois conjuntos. Eu posso flechar qual eu quiser? Então, tu Ou vai flechar de acordo com de acordo com a tua lei de formação da tua função. Ó. A lei de formação é x menos 1, né? é que eu não peguei essa Isso. parte. Ah, tá. Então, eu vou voltar bem rapidinho aqui, pessoal. Eu falei pouca coisa, tá? A única coisa que eu falei é que vai ser você vai ter uma lei de formação dessa maneira aqui, ó. F de x igual a 3x, f de x igual a 4x. Isso é a lei de formação. Eu falei pouco, na verdade, sobre esse nome. Acho que eu falei uma ou duas vezes. E aí depois eu só definia o que é uma função. Aí o Wellington falou sobre a questão do que é uma função e do que não é função. E aí depois a gente falou de imagem. Mas a imagem, sim, a gente sempre usa isso aqui. A lei de formação. Terminei. Terminou? Pode falar então. Fala aí, vamos ver se. Ou não quer. Posso falar? Pelo que eu entendi, o domínio seria o A, o condomínio B, e a imagem seria 0, 1, 2 e 3. Vamos ver se é isso. 0, 1, 2 e 3. É. E o meu contradomínio é igual ao P. Perfeito. Vamos ver se é isso. Bom, O meu deu vamos isso só. também, professor. Deu isso também? Quem que falou comigo foi o. Eu e a Mariana. Ué. Ok, eu fui olhar agora que quem era eu. Eu não lembrava da nossa. Tá, vamos lá então. Vamos ver se a Mariana aqui tá certa. Eu acho que tá também. Então, ela vai definir aqui um conjunto A e daí desenhar um conjunto B. E nisso, você pode colocar, então, A, B, colocar os elementinhos aqui. 1, o 2, o 3 e o 4. O B vai ser o 0, 1, 2, 3, 4. Aí você aplica a função, né? E a sua função é essa função f, x menos 1. Como é que você faz, então? Calcula cada elemento, né? Você calcula f de 1, porque você tem que calcular f de cada elemento do domínio. A f de 1 vai ser 1 menos 1. Você lembra, né? Que era x menos 1, né? F de x igual a x menos 1. E o menos 1 é 0. Então, quer dizer que do 1 vai para o 0. Então, outra. F de 2 é igual a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, quer dizer que vai do 2 para o 1. F de 3 é 3 menos 1. E a f do número 4 é igual a 4 menos 1, que é 3. Então, o 3 flecha o 2 e o 4 flecha o 3. Reparem que, agora eu vou fazer uma confusão aqui para vocês. O conjunto imagem é esse conjunto que vai ficar em verdinho aqui, tá? Ó. Conjunto imagem é um conjunto de elementos que está contido no B. Tá? Às vezes ele pode ser, inclusive, todos os elementos. Mas nesse caso, a específica é só esses 4, que é o que a Mariana tinha comentado, o Wellington também. Então é isso mesmo. Questão correta. Então, isso aqui está certíssimo. Eita. Certíssimo.
Pessoal, se alguém tiver dúvida, me avisa, tá? Então, como eu estava comentando antes, tem as leis de formação, né? Eu tenho aqui umas leis de formação que eu tinha. Ok, a lei de formação não tem muito o que falar. Então, a lei de formação é o seguinte: eu posso ter uma f de x sendo o meu 3x, a f de x sendo o meu 4x, uma f de x sendo qualquer número, eu vou colocar o número 3, eu poderia ter uma f de x igual a 3x² mais 2x mais 1, f de x igual a raiz quadrada de x, f de x igual a 2 elevado a x. Então, qualquer coisa vocês podem ter. Seno de x, isso aqui é trigonometria, tá? Trigonometria. Que talvez a gente veja no final desse... Mas isso tudo pode existir. Isso são leis de formação de uma função. Aí muito vai depender do quê? Do domínio da função e do seu contradomínio, de A para B. Então, esse domínio e contradomínio é o que a gente vai ver agora na próxima parte, que é exatamente isso aqui. A gente vai ampliar os conjuntos A e B para o conjunto dos números reais. Então, considere a função f de r em r, que está indo do x para um f de x igual a x menos 1. Esse r aqui e esse r, eu não consegui colocar e, mas é esse r aqui, tá? Que significa números reais. Os números reais são todos os números que vocês conhecem. Tanto raiz quadrada, raiz cúbica de qualquer número, fração, número com vírgula, qualquer número mesmo. Então vai ser assim, ó. Eu vou ter o meu conjunto R, no conjunto R. Dessa forma mesmo, tá? Aqui vão ser os reais, e aqui vão ser os reais. E eu vou aplicar minha função. Dessa forma. Pronto. Então eu consigo calcular para qualquer valor aqui. Aí eu vou dar só a sugestão aqui de número, tá? Eu poderia, por exemplo, ter o raiz de 2, o 1/3. Aí todos os números estão aqui. Raiz de 5. E aí vai me atingir no meu contradomínio. Por exemplo, se o meu x for raiz de 2, o meu valor vai ser raiz de 2 menos 1. E acabou. Então aqui dentro vai ter um raiz de 2 menos 1, que vai ser atingido pelo raiz de 2. Correto? Se eu tiver um f de 1/3, eu vou ter o 1/3 menos 1. Então aqui vai estar 1/3 menos 1, que vai ser atingido pelo 1/3. Se eu tiver o f raiz de 5, eu vou ter raiz de 5 menos 1. Também vai estar aqui dentro. Então, para qualquer número real que você colocar aqui, você vai ganhar um outro número real aqui, no meu contradomínio. Geralmente, para esses tipos de casos aqui, o meu conjunto imagem da função dessa aqui de R em R, definida dessa forma, meu conjunto imagem é exatamente o meu conjunto dos reais. Todos os caras que estão aqui vão ser atingidos por esses aqui. Todos. Todos mesmo. Sem exceção. Tome bastante cuidado, tá? Que o domínio aqui é o que importa. Domínio, contradomínio e imagem. Ok. Antes de avançar mais nas nossas aulas, porque aqui vai dar... Hoje é bastante conteúdo, tá? Tipo, já são 7h30, meu Deus. A gente vai ver várias coisas ainda, tá? A gente vai ver gráfico de função. A gente vai indo. Eu preparei uma aula bem com bastante conteúdo. Então agora, a gente vai fazer uma revisão de conjuntos, antes da gente ir para o próximo. A revisão de conjuntos, ela vai ser bem útil para a hora de resolver problemas mais para frente, tá bom? Então prestem bastante atenção. Pode ser muito óbvio para alguns, tá? Mas eu espero que eu ajude um pouco.
Os conjuntos numéricos aqui. Numéricos. Geralmente, vocês aprendem lá no 6º ano um conjunto chamado conjunto dos números naturais. Esse aqui se chama natural. Natural. Conjunto de números. Então, quer dizer que é um conjunto mesmo de números. Então, sempre vai ser um conjunto, vai ser aberto uma chavezinha. E aqui dentro eu vou colocar os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Logo mais, lá no 7º ano, vocês aprendem o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, inteiros. Esse Z aqui, pessoal, significa... Essa palavra aqui é uma palavra, se eu não me engano, da Alemanha, que significa números. Eu acho que é isso, tá? Ah, depois eu confirmo, mas é isso aqui. Números. Acho que é alemã essa palavra. Acho. Inteiros. Então, esses inteiros aqui, os números inteiros, é um conjunto que vai ter todos os números naturais e os seus opostos. 4, 5, 6, menos 6, 7, menos 7. Às vezes, ele pode ser escrito também da forma 3 pontinhos para trás, menos 3, menos 2, menos 1, na forma crescente, tá? Dessa forma. Logo mais, isso aqui é visto até no ensino infantil, tá? Essa questão aqui dos números racionais. Os números racionais é toda forma de fração. Aqui em cima e aqui embaixo, eles vão ter que pertencer ao conjunto dos números. Pertencer ao conjunto dos inteiros, tá? Então, você pode escolher qualquer número que botar aqui em cima do P, por exemplo, menos 1, e aqui embaixo o 7. Pronto. Aqui você tem um número que pertence ao conjunto dos reais, sendo que esse de cima pertence a esse Z, e esse de baixo pertence ao Z também. É isso que quer dizer, tá? Só que tem uma restrição para esse conjunto aqui dos racionais. Você está vendo que eu estou dividindo alguma coisa, né? Então, tudo que tiver aqui embaixo não pode ser 0. Tá? Aceita qualquer número, menos o 0. Então, aqui é diferente de 0. Isso aqui, a gente lê da seguinte forma. Lê-se P porque tal que P e Q pertencem aos inteiros e Q é diferente de 0. O P pode ser 0, tá? O que tiver em cima pode ser 0, o que tiver embaixo não pode. E esse aqui vai ser chamado de números racionais. E mais para frente, eu espero que vocês já tenham visto, uma extensão dos números que é os irracionais, que geralmente os livros chamam como sendo todos os reais menos o Q. Então, isso aqui é um conjunto de números, que é basicamente aqueles números que vocês vejam assim, por exemplo, raiz de 2, o número π, raiz de 3, raiz de qualquer número primo, tá? O Euler, e assim por diante. Esses números aqui, eles não tem como colocar na forma de fração, então eles são atribuídos a um outro conjunto. Então, eu não sei falar a palavra, mas falando em formas de diagrama, pensa que você tem um conjunto aqui, em que você coloca qualquer número e joga aqui para cá. Joga, aí vai jogando o número. Esse é o conjunto dos reais, então. Então, aqui dentro está o conjunto dos reais. Aí você divide ele em 2. Só deixa eu trocar aqui, peraí. Deixa eu botar os reais aqui para fora. Pronto. Aqui dentro está o conjunto dos reais. Você divide em 2. Você divide em irracionais. Irracionais de um lado. Deixa eu arrumar aqui. E do outro lado você coloca os racionais. Aí chegou nos racionais, você vai dividir ele também em alguns pedaços, tá? Agora eu vou dividir em círculo.
você vai dividir entre os que são... Cadê aqui? Os que são inteiros. Então, aqui vão estar as frações, aqui vão estar os números inteiros, e depois você vai dividir um bem pequitinho aqui, que vão ser os seus números naturais. Eu vou colocar em formato de letra, tá? Naturais. Tá. É basicamente isso. Então, me fala um número. Ah, onde é que ele vai estar? Vai estar nos irracionais ou nos racionais? Ah, está nos racionais. Mas está nos racionais agora, está no natural inteiro, ou ele pertence só aos racionais? Ele pertence aos racionais, ele pode pertencer aos inteiros, ou ele pode pertencer aos naturais, tá? Por exemplo, o número 1. O número 1 está aqui dentro, ó, aqui embaixo. Ó. Então quer dizer que o 1 pertence ao racional, ele está no conjunto maior. E o 1, que está aqui no meio, ele é real também, ó, número real. Eu acho que todo mundo sabe disso, tá? Mas tem um outro aí que não vai saber, então é bom explicar bem explicadinho. Ok? Tranquilo até agora, pessoal? Sei lá, se eu tô falando muito, tipo... Se é muito fácil, me avisem, tá? Que daí eu dou um jeito de... Tudo certo. Certo? Bom, agora só para complementar um pouco a questão de conjuntos, antes da gente ir para intervalos reais, só quero explicar o seguinte. Até agora a gente viu... Até agora a gente viu o conjunto dos naturais, que foi representado com 0, 1, 2, 3. Se eu colocar o asterisco aqui em cima, o 0 some. Se eu jogar o Z e jogar um asterisco em cima, o 0 some. Então, vou ter 1, menos 1, 2, menos 2 e assim por diante. Se eu jogar o Q com um asterisco, também o 0 vai sumir. Então, vão ser todos P e Q. E agora, nenhum dos dois pode ser 0. Tá? Nem o de baixo já não pode ser 0 por definição. Agora, nem o de cima pode ser 0. E agora tá o que? O P e o Q pertencem aos inteiros. Só que aos inteiros que não é o 0. E pronto, acabou a conta. É isso. Sem o 0. Então, quando a gente tiver o R com um asterisco, quer dizer que é todo o conjunto sem o 0. É isso aqui que vocês devem tomar bastante cuidado, porque às vezes pode ter conjuntos que não pode ter 0, que é o caso de números desse tipo aqui, tá? Desse tipo de número aqui. Ok. Agora a gente também poderia ter os racionais. Agora eu vou... Deixa eu fazer uma tabela bonitinha lá no livro. Ele bota R mais, R menos, e é isso. O R mais eu vou transformar de outra forma aqui. O R mais são todos os números. Bom, se é mais é porque não são negativos, tá? Então é não negativo. E se for menos, são todos os números reais. São todos os números reais não positivos. O 0 entra, tá? Então, só para finalizar esse R menos ou R mais, para o R menos, para esse carinha que eu vou fazer agora, que são todos os números reais não positivos, ele pode ser escrito da seguinte forma. São todos os x's que são reais, tal que o x, ele vai ter que ser negativo ou pode ser o 0. Então, é assim que acontece. Ele representa nessa notação de conjunto. E para a gente finalizar aqui a parte dos reais e de conjunto, eu vou falar de intervalos reais, que são basicamente eu pegar todos os números reais e transformar ele em intervalo. Por que eu tenho intervalo real? Porque antes do intervalo real, eu poderia ter, por exemplo, o intervalo inteiro.
no sentido de números inteiros, tá? O prof, ali o 0 ficaria nos dois? O zero fica nos dois, tá? O zero só não fica nos dois, ô Mariana, se eu tivesse isso aqui, ó. Aí o zero te elimina daqui. E aí aqui eu mudaria também, para menor. Entendeu? Sim, sim. E tem algo além de positivo ou negativa? Que tu botou não negativos, não positivos. Não sei se tem algo além disso. Ah, não, acho que não, né? Como é que é? Faz a pergunta de novo. É que ali são todos os números não negativos. Tá, mas tipo, se não é negativo, é positivo, não? Ou Não, tem como não ser então, negativo e ser outra coisa? tem outra coisa. Tá, ô pessoal, eu vou ter que apagar isso aqui, eu já falo de intervalo inteiro, tá? Eu vou falar o que a Mariana tá falando, porque eu acho bem importante, bem válido, inclusive. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. É porque eu não deixei tanto espaço para essa fala, mas vamos aqui. O que a Mariana tá falando é o seguinte: falar que isso aqui é positivo é certo? Não. Tô falando que todos os números não são negativos. São todos os números não negativos. Agora eu vou falar outra coisa. Essa aqui, ó, R mais, asterisco. Esses sim são todos os positivos. Ah, é por causa do Por quê? zero? Por causa do zero. O zero não é positivo nem negativo. Então é como se eu tivesse os reais positivos, é como se eu tivesse o zero. E aí todos os números, aqui é porque tem um 0,5, 0,6. Entenderam, né? Aqui tem um monte de númerozinho aqui, ó. Entre 0 e 1 tem muitos números. Que ninguém consegue contar. Aí depois tem um monte de número, tem o 2, um monte de número, tem o 3. Tá. Eu estou falando que são R+, então R+, conto zero. Então são todos os números que não são negativos, ó. Para cá não são, ó. Não tem número para cá. Tem número para cá, para a direita. Então esses aqui são os positivos, né? Desculpa. Esses aqui são os positivos. E mais o zero. Agora, se eu excluir esse zero, agora isso aqui eu posso chamar de positivo. Então são todos os... Esse conjunto aqui são todos os números reais positivos. Agora, esse conjunto aqui são todos os números reais que não são negativos. E eu posso dizer também que é o zero mais os positivos? Perfeito, pode. Pode dizer isso também. Ou aqui, tipo, ou... Opa. Ou nessa segunda, são todos os números reais negativos e o zero. Entendeu? Tá certo. Aham, obrigada. Tá, perfeito. Vou fazendo as perguntas, tá? Bom, agora vamos falar de intervalos reais. Eu estava falando dos intervalos que não eram reais, né? Aqui é só para dizer assim, ó, que se você tem os números inteiros, você tem a reta... Deixa eu fazer essa reta bonita. Você tem uma reta numérica. Aí essa reta numérica aqui você vai ter o número 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E para cá também. Só que os números reais, os números inteiros, pessoal, você só está pegando exatamente... Deixa eu ver como é que eu vou dar um jeito aqui. Exatamente você está pegando esses pontos aqui, tá? Você só está pegando de um em um assim, ó. Os intervalos reais, eles são um pouquinho mais chatos, porque você começa a pegar todos eles, todos os números que estão aqui dentro, ó. Todas as fraçõezinhas. Quer ver um jeito de fazer uma forma diferente aqui? Pega daqui, ó. Traz para cá. Não sei para que eu estou fazendo esse barulho aqui. Do 0 até 1, você consegue achar aqui o 0,5, por exemplo, que é a metade, né? Mas você também consegue achar o 0,25, que é a metade. O 0,75. Aqui você consegue achar um 0,6. Tá. Então agora aqui, daqui até... Melhor. Daqui até aqui.
Pronto, agora eu vou puxar aqui. Nesse espacinho aqui, você já consegue achar o 0,51, o 0,52, até o 0,59. Aí, se você puxar mais um pouquinho, você consegue achar o 0,5, 1, 2, 3. E assim por diante. Você consegue achar qualquer número ali dentro. Qualquer número real. Então, os números reais são isso, tá? Se você dá zoom, você vai encontrar tantos números quanto vocês queiram. Uma infinidade, na verdade. Né? Então, eu vou apagar isso aqui, porque não precisa. Então, essa é a ideia, tá? De intervalos reais. É você pegar um intervalo de números. Você vai pegar aqui um intervalo de números. Então, vou começar... Vou botar o 0 aqui no meio. O 1, o 2, o 3, o 4. Então, essa aqui é uma reta real. Menos 2, menos 3. E aqui por diante. Então, eu vou chamar isso aqui de reta real. Pessoal, eu não estou inventando o nome, tá? É reta real mesmo. Acho que vocês já viram esse nome, talvez, no primeiro ano do ensino médio. Então, olha só. Eu quero um intervalo real dessa forma aqui, ó. Em que eu vou pegar exatamente o menos 1 e a bolinha fechada, porque o menos 1 vai estar incluído. E eu quero que ele vá até o 2. Então, eu estou pegando todos os números que vai do menos 1 até o 2. E existem duas formas de representar esse número. Uma delas é da seguinte forma. Eu vou fechar o menos 1. E eu quero chegar tão próximo do 2, por exemplo, 1,999998. Eu quero chegar tão próximo do 2, só que eu não vou atingir o 2. Então, simplesmente eu coloco o 2 e deixo ele aberto. Caso eu queira deixar o 2 fechado, então eu incluo o 2 e aí eu fecho ele. Então, só para deixar bem claro o que é fechado e o que é aberto. Fechado quer dizer que o número que está aqui, o menos 1, ele está sendo incluído. Se o menos 1 ficasse aberto, quer dizer que eu vou chegar aqui tão próximo do menos 1, só que eu nunca vou encostar no 1. Ó. Eu quero encostar nele, mas eu nunca vou encostar nele. Vocês estão entendendo a ideia, né? Gente, isso aqui parece outro desenho, né? Vou até apagar isso aqui. Ok. Então, a gente vai ter, então, intervalos. Intervalos abertos, fechados, ou aberto e fechado. Aberto e fechado. Então, vamos para intervalos abertos, fechados e fazer tudo isso. Olha só. Intervalo aberto AB é como se eu tivesse um intervalo da seguinte forma. Pego o número aqui, o número A e o número B. Como está aberto, quer dizer que aqui vai ser aberto e aqui vai ser aberto, e eu vou colocar aqui dentro os números. Agora você pode ter também o intervalo que é aberto em A, fechado em B. Aí você vai ter. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui para não. Ok. Então você vai ter. Se está aberto em A, deixa aberto. Fechado em B, fecha em B aqui. Aí você também pode ter um intervalo. O contrário. Peraí. Aqui. Você pode ter um intervalo que é fechado em A, aberto em B. Então você vai ter que pintar a bolinha do A porque está fechado em A. E a bolinha do B vai ter que estar aberta. Então aqui vai ser aberto. Então é isso que você vai ter. Aí por fim você pode ter também um intervalo totalmente fechado, conforme eu já tinha feito ali em cima, né? Que pode ser o AB fechados. Ok, aí você coloca uma reta. Ah, pessoal, é chatinho fazer isso, tá?
fechado em A, fechado em B. E aí você tem todos os números, inclusive o A e o B. Você também pode representar, muitos livros representam da seguinte forma. Deixa eu trocar de outra cor aqui. Eles podem usar o colchetes para fora, tá? Como se fosse aberto para fora. Ó, aberto é para fora, fechado para dentro. Fechado em A, aberto em B. Aí aqui continua a mesma coisa, né? Entenderam? Ó, tipo, para deixar o intervalo aberto, pode usar um parênteses ou colchetes invertido, para dizer que está aberto. Então depende muito do livro. Isso Ou tem do a ver com vestibular. maior que, igual a que, maior igual a que, tem a ver com isso? Tem também. Então a gente pode fazer igual a Mariana falou, pode usar essa forma ou da seguinte forma. Como isso aqui é uma reta real, você pode pegar então todos os x's que pertencem aos reais, tal que o teu x vai ficar entre A e B. Isso aqui é um conjunto de números, dessa forma. É menor, por que é menor? Porque não chega no A. Só que, nesse outro caso, eu vou ter um x que pertence aos reais, tal que x é maior do que A, ó. Então, vou ter qualquer x aqui, ó. O x vão estar entre A e B. Só que ele pode ser B, porque está fechado em B. Nesse outro caso aqui de baixo, eu vou ter um x que pertence aos reais, tal que A é menor ou igual que x, menor que B. E no último caso vai ter que ser menor ou igual, né? Então, vou ter um x reais, tal que o meu x vai estar entre A e B, dessa forma. Ou A é menor ou igual que x, menor ou igual que B. É dessa forma. Então, dá para representar tanto da forma de azul, verde, preto ou em diagrama. Isso aqui é super útil em função, tá? A gente vai ver que é bem útil. Pessoal, posso avançar um pouquinho mais? Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Posso? Tá, eu vou fazer mais uns 5, 10 minutinhos de aula, tá? E aí depois acaba, porque eu já tô bem cansado. E eu acho que vocês também, né? Muita informação. Bom, agora vai ser uma coisa mais tranquila. Eu não vou ficar escrevendo tanto agora. Mas é o seguinte, gráfico de função, tá? O gráfico de função nada mais é do que aquele XY, tá? Você fazer o plano cartesiano. Para isso, eu vou usar o GeoGebra. Não dá para clicar. Eu vou usar o GeoGebra com vocês e aí a gente vai conseguir fazer o gráfico de função lá no GeoGebra. Antes disso, eu quero só desenhar alguns pontinhos aqui com vocês. Então vamos lá. Pega essa função que é de R em R. Então eu posso escolher para o x qualquer valor de R. Eu vou escolher os básicos, né? Eu vou fazer uma tabela. Vou fazer uma tabela aqui. Eu vou escolher uns 3 números só. Para x. E aí a gente já consegue calcular a minha f de x. Então vamos lá. Eu pego um valor para x. Vou pegar o 0, o 1, o 2 e o 3. Então aqui vão ser os valores de x. Vou trocar a cor. X. Agora eu vou calcular minha f de x, que é igual a x mais... aquele x ali, x mais 3. X mais 3. Então vamos lá. Quanto é que é 0 mais 3? 0 mais 3 é 3. Então esse é o meu valor de x. De f de x. Que na verdade eu vou trocar esse f de x aqui por um y. Então eu vou trocar esse f de x por um y. Agora eu vou ter 1 mais 3, que é da função, que é 4. 2 mais 3, 5. E 3 mais 3, 6. Então aqui eu encontro pares ordenados da forma xy. Então, par ordenado. Então vou pegar sempre da primeira coluna com a última coluna. Do formato 0, 3, 1, 4, 2, 5 e 3, 6. E agora lá no GeoGebra, para quem nunca viu,
Deixa eu colocar aqui GeoGebra. Inteira. Perfeito. Bom, eu dou um Start Calculator. O inglês é fluente aqui. Então, pronto. Chegamos no GeoGebra. Eu espero que você já tenha visto isso. Aqui a gente pode colocar já alguns pontos que a gente já viu aqui. Então, é aqui. Pronto. Aqui a gente achou o ponto 03. Esse ponto 03 eu vou chamar de A, tá? B, C e D. Então, achei o ponto 03. E eu coloco aqui na entrada, ó. A é igual a 0,3. Pessoal, cuidem para não colocar o ponto, tá? É vírgula mesmo. Dá um Enter. Depois vai no B, que é igual a 1,4. O C é 2,5. 2,5. E o D é igual a 3,6. Ó, aqui eu vou achar como se fosse uma reta. Então, você simplesmente pode pegar aqui nas ferramentas, achar onde é que está a reta. Então, você vai descendo, aqui, ó, reta. Você vai clicar apenas em 2 pontos e pronto. Está aqui o gráfico da sua função. Ah, professor, mas eu não quero passar trabalho. Bom, não quer passar trabalho e não quer botar 4 pontos, não quer fazer nem isso. Então, você pode botar simplesmente f de x igual a x mais 3, que é exatamente o valor da minha reta f aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu clico em cima dessa linha, aparece que a minha reta é y igual a x mais 3, que por coincidência é igual a x mais 3. Quer dizer que eu calculei meus pontos corretamente. Então, eu posso também digitar aqui na entrada a minha função, tá? Ó, f de x é igual a x mais 3. E aí vai aparecer exatamente a mesma linha, que passa por aqueles pontos que eu determinei. Eu posso eliminar os pontos, e aí apareceu aqui a reta. Pronto, essa é a minha reta F. Tranquilo, pessoal, agora? Beleza. Agora vamos considerar a seguinte função, e aí utilizo o GeoGebra para fazer o gráfico. De x² mais 2x mais 1. Agora aqui eu também vou fazer uma tabela. Cadê a tabela? Aqui a tabela. Eu vou usar valores para x. Eu vou descobrir quem é o meu f de x. E depois vou descobrir meu y. Pessoal, eu vou fazer com calma agora, tá? Aqui. Nino, o que foi? Pronto. X. Eu esqueço de tirar. F de x e y. Vamos lá. Vou escolher o x0. E aí eu vou ter assim, ó. 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 1. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, sobra 1. Então aqui eu vou ter o par ordenado 0, 1. Depois eu vou ter, escolher outro número, vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 1. Isso aqui, 1 mais 2, mais 1. Dá 4. Então, vou ter 1 e o 4. Depois eu escolho o 2, vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1, que dá 9. 2, 9. Poderia escolher mais, eu vou parar por aqui. Então, eu achei os pontos 0, 1, 1, 4 e 2, 9. Então, vou vir aqui no GeoGebra. Eu vou usar uma nova, tá? Porque eu já usei o ponto ABCD, aí eu uso ele aqui, ó. E eu usei o 0,1. Depois a gente encontrou o valor 1429. Dois, 4. Era 4, né? 2, 9. Vou alterar aqui, tá? Que eu errei.
Pessoal, para quem nunca utilizou o GeoGebra, você tem que dar sequência na letra, tá? Dos números aqui, ó, dos pontos. Você não pode simplesmente pegar e falar de novo que esse é A, que daí não vai dar certo. Aí você pode, clicando aqui nesse botãozinho aqui, ó, você esconde a sua função antiga. E aí ficou essa função nova, que por incrível que pareça, não vai ser uma reta. Meu Deus, não é uma reta isso. E agora, o que a gente faz? Então é o seguinte, isso aqui, eu vou deixar esses 3 pontos aqui, porque eu acho que eu acertei. Você vai ver que nada mais é do que uma parábola, que a gente chama isso aqui, para quem nunca viu. Outra coisa, aqui está f de x, aqui está g de x. Eu não posso usar outra f de x no sistema aqui do GeoGebra, então a gente altera a letra. Aí a gente só simplesmente coloca o x² mais 2x mais 1 e pronto. Essa aqui era a minha função, ó, x² mais 2x mais 1, e me transformou, e me deu, na verdade, esse gráfico aqui. Perceba que esse gráfico não passa para o lado de baixo do meu plano cartesiano, ó. Não está para baixo, ele está sempre para cima. A gente diz que essa parábola ela é côncava para cima. A gente vai ver com mais detalhes esse tipo de função que faz uma parábola, que o gráfico da função é uma parábola. Mas perceba que todos os pontos daqui, lembra que o y aqui é x aqui embaixo e y aqui em cima, né? Isso vocês lembram, né? Deixa eu desenhar aqui. Ó. Aqui é o x para cima, o y para cima, o x para o lado. Isso aqui eu acho que vocês lembram. Aqui é y, aqui é x. O meu domínio da minha função são todos os reais. O que significa isso? Eu posso pegar qualquer x daqui, que ele vai me atingir lá. E aí lá quem? Meu f de x. Meu f de x é igual ao meu y. Então, ele sempre vai atingir aqui, ó. Então, ele me fez isso aqui, né? Alguma coisa desse tipo aqui. Na verdade, ele fez pra cá, né? Aqui assim, eu acho. Ele fez isso aqui. Então, isso aqui vai tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, vai pra lá, tá? Tipo, nunca para. Então, vai nunca para mesmo, tá? Isso aqui vai longe, pra lá, pra cima. E é isso que acontece. Então, quer dizer que o meu domínio é o meu R, que é aquele R lá. Então, esse aqui é o meu domínio. E o meu contradomínio são todos os reais. Quer dizer que todos esses carinhas aqui, eles podem ser atingidos. Porém, quem foi atingido, ó, todos esses podem ser atingidos. Mas quem foi atingido só foi do 0 para cima que foi atingido. E esse do 0 para cima a gente chama de imagem da minha função f, que é essa função f aqui. Então, o meu contradomínio, todos os reais. A minha imagem é só aqueles em que o gráfico tá... É como se passasse assim, tipo uma reta paralela a x e ver onde que o gráfico corta. Ó. Cortou aqui, então quer dizer que está passando por ali. Pode ver que o gráfico não passa aqui para baixo. Então a minha imagem é daqui para cima. Por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Então perceba que como ele foi para esse lado, o correto seria eu pegar números negativos também, como menos 1. E aí eu substituo menos 1, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Isso aqui vai me dar 1, isso aqui vai me dar 0. Cuidem, tá? Primeiro façam menos 1 ao quadrado, que isso aqui é... Deixa eu até fazer aqui. Pessoal, tipo, se vocês acham que eu tô fazendo muito devagar as coisas, me falem, tá? É que eu pego muito aluno que, tipo, erra nessas continhas. Isso aqui dá 1, ó, um positivo. Isso aqui dá menos 2. Pra mim tá ótimo, eu erro nessas coisas. Perfeito, então. Não, mas é mesmo, tipo... Eu quero ajudar vocês a não errarem nessas coisinhas básicas, sabe? Que, tipo, parece ser... Para uns parece ser besteira, mas, tipo, isso é bem válido mesmo. Ó, então aqui eu tenho um positivo. Nunca esqueça
Deixa eu fazer de novo com calma, tá? Eu não quero atropelar as coisas. A gente tem bastante aula pela frente. Menos 1 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Aí 1 vezes 1 é 1, e menos com menos é mais. Então quer dizer que menos 1 ao quadrado é 1. É por causa disso, tá? Aí depois você vai ter 1 mais 2 vezes menos 1, mais 1. Então isso aqui dá 0, porque aqui é 1, aqui é menos 2, aqui é 1. Aí 1 menos 2 é menos 1, mais 1, 0. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque a minha função era do tipo x² mais 2x mais 1. E é bem comum o aluno errar isso aqui, tá? Quando for negativo, o aluno erra. Até eu já errei, tá? Mas cuidem, tá? Por favor. Então, você colocou um número, né? Coloca outro, mais um. Ó, você colocou, tipo, esse menos 1 aqui. Coloca um menos 2 para ver o que acontece com o gráfico. Bom, aqui eu vou fazer para baixo. Ó. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. 2 vezes 2 é 4, mais com menos, menos, mais 4 menos 1 dá 0, sobrou 1. Então aqui dá 1. Então você tem um menos 2, que é da primeira coluna, e a última coluna. Você tem um menos 2 e 1. E de fato, você vai ver lá no gráfico que você vai bater no ponto menos 1, 0 e menos 2, 1. Quer ver? Cadê? Menos 2, 0. Eu acho que eu consigo trazer aqui. Pontos especiais, ó. Apareceu um aqui, ó. Menos 1, 0. Deixa eu acrescentar outro ponto. GHIJ, um ponto K chamado menos 2,1, né? Aham. Ó, o menos 2,1 tá aqui, ó, o K. Ele bate bem certinho no menos 2 e 1. Então, perfeito. Você pode mudar de cor também, botar um xizinho. Você pode fazer o que quiser, tá, no GeoGebra. Eu gosto do ponto e do azul. Vou fazer vermelho. Eu gosto de vermelho, é o gráfico. Ah, agora ficou bonito. Perfeito. São esses pontos aqui. Ponto é geralmente azul. Perfeito, é isso. Uma perguntinha eu queria que todos me respondessem lá no GeoGebra. GeoGebra, todo mundo já usou? Alguém não usou, na verdade? Eu poderia fazer essa pergunta. Eu não conhecia, mas achei bem legal. Tá, eu vou... Nunca usei, professor. Tá. Coloquei ali no chat o link do GeoGebra. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula também. Deixa eu até anotar isso, que eu vou esquecer, tá? Qual é a minha sugestão, então? Vai ter exercícios para vocês resolverem, só para treinar mesmo, não vai ser prova. Aí vocês resolvam, façam gráfico. Aí para ver se está certo o gráfico, vão lá nesse GeoGebra. Tem aplicativo para celular também, e ele é gratuito. Tem para Android, que eu só conheço para Android. Não, mas eu acho que tem para o sistema lá da Apple. Como é que é? Agora eu esqueci o nome. Enfim. Você vai conseguir... Como? iOS. Isso aí mesmo, iOS. Então você pode utilizar lá, tá? Que vai conseguir baixar tranquilamente. Usem. E então... eu preciso passar só mais uma coisinha para vocês, tá? Porque depois eu vou falar em gráfico mesmo e tal. Essa função g aqui, tá? Essa função g, ela é um pouco diferente, ó. Essa função g é da forma g de x igual a 1. Continua sendo real no real. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Tentar desenhar um gráfico dela, tá? Então, aqui, aqui. Eu vou usar alguns números positivos e negativos, e aí acabou a aula de hoje. X, f de x igual... Opa, g de x nesse caso. Igual a 1. E aqui, o meu y. Bom, se o meu x vale 0, então aqui vai valer 1, né? Porque não tem como substituir.
Então, meu y vale 1, que é esse 1 aqui. Então, eu vou ter o ponto 0, 1. Se o meu x vale 1, isso aqui vale 1 e isso vale 1. Então, eu vou ter 1, 1. Se o meu x vale 2, então aqui vai sobrar quem? 1, 1 e aqui vai ser 1. Então, vai ser 2, 1. Se o x vale 5, aqui vai valer 1 também, porque só vale 1. Você não está substituindo x por nada, ó. Aqui não está dependendo de x nada. Sempre vai ser 1. Então, para qualquer x, vai ser sempre 1. Então, eu vou ter esse formato aqui. Quando você for colocar... Deixa eu pegar esse GeoGebra aqui mesmo. Eu vou pegar aqui a reta... Eu vou pegar a g de x é igual a 1, né? Olha só o que vai acontecer. Ela é exatamente essa reta verde que está aqui, ó. Quem é daltônico não está vendo verde, mas é essa retinha que está aqui, tá? Aqui. Ó, por incrível que pareça, é essa reta aqui, ó. G de x igual a 1. Então, a gente pode ter esse tipo de reta, tá? Que é paralela ao meu eixo x. Perfeito? É isso que estava acontecendo, né? Pode ver que um estava em... Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Sim, mouse chato. Aqui. Então, olha só. Eu tinha um ponto. Deixa eu pegar um ponto aqui. Ponto. Você tinha um ponto 0, 1 aqui. Depois você tinha um ponto 1, 0. A gente achou 2, 1, quer dizer, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1. Pode ver que todos eles iam bater nessa reta aqui, né? Então, a gente vai aprender, sim, na próxima aula. Opa, aqui. Ó, pronto. Todos eles estavam batendo no 1. A gente vai ver que essa daqui é uma função chamada constante. Essa aqui a gente vai ver que é a função chamada quadrática. E essa aqui a gente vai ver que é chamada função afim. Ou função linear, ou função identidade. A gente vai ver essas coisas aqui na próxima aula, tá? Dá nome às funções. Então, próxima aula eu vou ficar devendo para vocês na aula de hoje. Domínio contra domínio e imagem no gráfico de funções. A gente vai ver funções definidas por mais de uma sentença. Alguns exemplos. Eu vou falar exatamente o que é a função afim e suas características, e a função quadrática e as características da função quadrática. Então, é isso aqui que a gente vai ver na próxima aula, com certeza. Tá? Então, já tem material pronto. Antes de eu finalizar a aula, eu só vou salvar aqui, tá? Deixa eu exportar como PDF. Ok. Segundo semestre, parte 1. Então, a parte 1 de 2 eu vou salvar e vou jogar lá para vocês no Google Sala de Aula. E segunda-feira que vem, às 7 horas da noite, é a nossa aula. Se a professora de artes marcar às 7 horas, eu peço para ela desmarcar e vai ser o meu horário, tá? Eu já agendei lá na agenda de vocês, as turmas, todas as minhas turmas de terceiro ano. Então, não tem por que eu alterar o meu horário, ok? Das 7 até as 8. Hoje passou um pouquinho. Na próxima aula acho que não tem como passar porque vai ter aula com outra professora. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje é essa. Se tiverem dúvidas, já falem agora. Ou vão me consultando ali no WhatsApp. Ninguém quer falar nada, então tchau, pessoal. Tranquilo? Beleza, então. Boa noite, pessoal. Bons estudos, boa semana para vocês. Boa noite, E até prof. segunda-feira. Boa noite. Para a gravação. Boa noite, Pablo.